Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar no estudo do livro Peça e Será Atendido, de Esther Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham. Nós estamos no capítulo 6, a lei da atração é a mais poderosa do universo, e agora eles falam sobre os nossos desejos e crenças, que quando eles são vibrações correspondentes, eles atraem o que a gente deseja. Eles dizem que os semelhantes se atraem, por isso a vibração do seu ser deve corresponder à vibração do seu desejo, para que a manifestação concreta dele seja totalmente recebida por você. Então, as nossas crenças e os nossos desejos devem estar em harmonia para que a gente consiga receber a manifestação física dos desejos, porque tudo que a gente deseja já existe. Eles falam muito isso, quando a gente deseja algo, se a gente teve essa ideia, esse desejo, quer dizer que ele já existe no não físico e ele pode chegar até a gente, basta a gente permitir. E esse livro, basicamente, ele ensina como a gente liberar as resistências e permitir que o que a gente deseja chegue até nós. Então, vibrações de desejos e crenças devem estar sintonizadas para que você receba o que você deseja. Quando você identifica de forma consciente ou inconsciente o que você prefere, suas preferências pessoais, a fonte, que é a fonte de tudo que existe, que é amor, bem-estar e alegria, que adora você, vai escutá-lo e vai responder imediatamente à vibração do seu pedido. E esse pedido ele pode ser colocado em palavras ou não, então não precisa falar. Se você sente aquela vontade, a fonte já sabe, mas aí precisa estar em harmonia com as suas crenças, você precisa permitir para receber. Então eles dizem aqui que não importa o que você peça, nem da forma que você peça, seu pedido é sempre ouvido e respondido. Quando você pede, você é sempre atendido, mas aí você precisa permitir para receber. Aí eles dizem aqui que a questão da maior importância é a arte da permissão, que é permitir que o bem-estar do universo flua de forma constante e irrestrita para sua experiência. É a arte de permitir que o bem-estar é a nossa essência, constitui cada partícula do que nós somos. Permitir que esse bem-estar continue fluindo pelo nosso ser enquanto a gente estiver vivo, aqui nessa experiência física, porque a gente sempre está vivo, a morte não existe. Quando a gente acaba um ciclo aqui, a gente continua em outro lugar. A arte da permissão é a arte de não resistir ao bem-estar que você merece, que é natural, que é o seu legado, a sua fonte, o seu ser verdadeiro. Aí eles dizem, para a gente permitir esse bem-estar, a gente pode se ver como beneficiário desse poderoso fluxo do bem-estar. Tente imaginar que você está se deixando levar pela corrente desse fluxo formidável. Sorria e procure aceitar que você o merece. Então aceite que você merece receber o bem-estar, a alegria, se sentir bem. E aí eles continuam dizendo que essa capacidade de sentir que merece o poderoso fluxo do bem-estar depende do que está acontecendo na sua vida. Em algumas circunstâncias você se sente muito bem, muito sortudo. Em outras circunstâncias você não se sente tão bem assim. Mas eles dizem, quando você se sente uma pessoa de sorte e espera que boas coisas fluam para você, isso indica que você se encontra no estado de permissão. Mas quando se sente perseguido e não espera receber boas coisas, está no nível de resistência. Então você está resistindo ao que é. E o que é? O bem-estar, que é a nossa essência, é a forma como o universo flui. E eles dizem que conforme a gente vai lendo aqui o livro, a gente vai se libertando dessas resistências, desses hábitos de pensamentos. Crenças são hábitos de pensamentos. Então se a gente tem um pensamento, eles também falam isso aqui no livro. Se a gente tem um pensamento, ele tem uma vibração, tudo é vibração. Então a gente tem um pensamento. Aquele pensamento vai atrair pensamentos semelhantes, porque semelhantes se atraem. Então ele atrai pensamentos de vibrações semelhantes. E um pensamento pequeno, junto com outros pensamentos pensados com constância, se torna uma crença.
Uma crença é um pensamento que foi pensado várias vezes e se tornou muito forte. Existem as crenças limitantes, que nos prejudicam, nos limitam, e existem as crenças fortalecedoras, que nos ajudam a ir para frente. Então a gente tem que diferenciar essas duas e procurar desenvolver as crenças positivas. Aí eles dizem que se não fossem os pensamentos resistentes, que são os que a gente adquiriu nessa trajetória física e que estão desalinhados com o fluxo do bem-estar, que é a nossa natureza, se a gente não tivesse esses pensamentos, a gente seria um receptor total desse fluxo, porque nós somos uma extensão literal dele. Então, nós somos totalmente responsáveis por permitir que o bem-estar flua na nossa vida ou não. Eles dizem que isso não é fácil sempre, né? Porque os acontecimentos e as pessoas ao nosso redor podem influenciar para que a gente permita ou rejeite esse fluxo. Mas, mesmo assim, a responsabilidade é nossa. Porque as pessoas, os eventos podem influenciar, mas a gente pode escolher se direcionar para o fluxo do bem-estar. E ele está sempre disponível para a gente. Aí, por último desse capítulo, eles dizem que nós estamos na posição perfeita para começar. Nada precisa mudar nas circunstâncias que o cercam para você começar a permitir deliberadamente sua conexão com o fluxo do bem-estar. Você pode estar na cadeia, com uma doença terminal, falido ou em meio a um divórcio. Ainda assim, está no lugar perfeito para começar. E isso não requer muito tempo, eles dizem. Apenas uma compreensão simples das leis do universo e uma determinação para avançar rumo ao estado de permitir a conexão. Aí eles continuam dizendo que quando a gente dirige o nosso carro de um lugar para o outro, a gente sabe qual é o ponto de partida, o ponto de chegada e que existe uma distância a ser percorrida. A gente não está indo de um lugar para o outro e quando chega no meio do caminho fala, eu não vou chegar, então pega e volta ou para no meio do caminho. Não, a gente sabe que tem uma distância. Então é assim, se você está numa situação difícil e começa a desenvolver hábitos positivos de pensamento, não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar de situação. Mas se você persistir, você mantiver esses novos hábitos de pensamento, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir mudar suas circunstâncias externas para uma situação melhor. Só precisa persistir, saber que não vai ser instantaneamente, não é porque... Imagina, você ficou, 5, 10 anos com hábitos de pensamentos negativos, aí você começa a pensar positivo um dia, uma semana, e acha que já vai resolver toda a sua vida. Não é assim, né? Um dia, uma semana vai ajudar, com certeza, mas precisa saber que às vezes o tempo para as mudanças acontecerem vai ser um pouco maior. Basta continuar persistindo nesses novos hábitos de pensamento que as mudanças vão chegar. Então, essa era a mensagem de hoje. Terminamos o capítulo 6. No próximo vídeo, vamos começar o capítulo 7. Espero que vocês estejam gostando do estudo desse livro, que esteja sendo relevante para vocês. Vou deixar o link dele na descrição para quem quiser comprar, para acompanhar o estudo. E também vou deixar o link do site, do blog, do Instagram, e vocês podem acompanhar outros conteúdos por lá. Obrigada pela presença de vocês aqui e até o próximo vídeo.